Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos nessa quarta-feira, dia 27 do mês 5 de 2020, iniciando mais uma tarde da bênção. A nossa esperança e o nosso desejo é que Deus possa nos abençoar nessa tarde, como Ele tem sido sempre generoso conosco e nos abençoando todas as vezes que nós nos reunimos no nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem algo para nós nessa tarde e os irmãos que estão aí entrando, que Deus possa estar nos abençoando tremendamente. Amém? Quantos irmãos vão chegando aí para nós meditarmos na palavra e compartilharmos um pouco de Deus nessa tarde? Você vai ouvindo aí essa canção que eu tenho certeza vai elevar a nossa fé nessa tarde, amém? Os irmãos que já estão chegando aí, amém? Irmã Eliane, irmã Diraci, irmã Marilda, irmã Helena, amém? Deus possa nos abençoar e como nós anunciamos antes, nós vamos nessa tarde meditar em cima do tema Não desista do seu milagre, amém? Não desista do seu milagre. Nós queremos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa tarde da bênção, nessa tarde, amém? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer nesta tarde, Senhor, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de juntos compartilharmos um pouco da sua palavra e juntos adorarmos ao Senhor nessa tarde, Senhor. Deus amado, queremos pedir que a mão do Senhor que está sobre as nossas vidas possa nos abençoar mais uma vez nessa tarde. Que o Senhor esteja operando milagres, ó Deus, em todas as vidas que vão estar nos ouvindo. Que o nome do Senhor possa ser glorificado, Senhor, em cada vida. Que o Senhor venha operar, que o Senhor venha manifestar a sua presença na vida de todos aqueles que vão nos assistir nessa tarde, que vão estar conosco, e que o milagre do Senhor possa acontecer nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Queridos, nós queremos meditar nessa tarde, uma palavra que está narrada lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo de número 1, amém? A partir do versículo 1 até o versículo 14. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, você que está aí na sua casa, nos assistindo nessa tarde da bênção, amém? Vamos ler a passagem. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico, que quer dizer Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos.
esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém e amém, graças a Deus. Queridos irmãos, às vezes nós nos encontramos em algumas situações na nossa vida. Amém? Bem-vindo aí os irmãos Flávio, irmão Raquel, irmão Adebelso, amém? Mas, como eu havia falado, às vezes nós nos encontramos em situações de nossas vidas em que nós nos acostumamos com a situação. E nós chegamos à seguinte conclusão, às vezes, em determinada situação, depois de uma caminhada grande, convivendo com determinado problema, com determinada situação, a gente resolve tomar uma posição e dizer o seguinte: não, eu acho que para essa situação minha, para esse problema que eu tenho na minha vida, eu não tenho solução. Eu já tenho procurado várias maneiras de tentar resolver esse problema. Às vezes é uma enfermidade, e você fala assim: não, eu não vou mais em médico, eu vou desistir de médico. Outros falam assim: não, eu não vou mais tomar remédio, eu agora vou desistir, vou conviver. Outros falam assim: não, eu vou tomar esse remédio pelo tempo todo, mas eu não vou mais em médico. E às vezes nós resolvemos tomar a seguinte posição: isso eu estou me referindo a uma doença, a uma enfermidade, mas não é só enfermidade. Às vezes existem alguns obstáculos nas nossas vidas, uma situação financeira, um problema de relacionamento, um problema com um filho, um problema com o esposo, em que às vezes a gente resolve ir por um ou outro caminho. A gente fala: eu não vou mais orar por isso, eu não vou mais orar por esse problema ou por aquele problema, eu vou procurar me acostumar e conviver com esse problema até o dia que eu tiver que partir, o dia que eu morrer. E às vezes são problemas muito sérios na nossa vida, né? Muito sério. Às vezes são problemas que nos causam uma inquietação muito grande, às vezes nos traz uma aflição muito grande, e às vezes a gente pensa, devido lutar incessantemente e sem conseguir nenhuma solução, a gente resolve então ir por um outro caminho, o caminho de acostumar, de conviver com aquela situação. Queridos, e muitas vezes eu até entendo que muitas vezes a situação acaba dando certo.
muitas vezes a situação acaba trazendo um certo refrigério para a nossa alma, e eu entendo que às vezes até mesmo é uma direção que Deus deu e que realmente tem situações que nós precisamos realmente acostumar com ela e conviver com aquilo ali. Mas a gente precisa ser muito sábio, a gente precisa olhar para aquilo que está dentro da palavra de Deus e a gente precisa ter a autoridade espiritual delegada pela palavra de Deus para as nossas vidas e a gente entender o que é que nós vamos acostumar, mas o que é que nós não vamos acostumar, o que é que nós não vamos desistir, o que é que nós vamos lutar. Enquanto nós estivermos aqui, nós não temos que desistir, nós temos que lutar. Existem coisas pautadas dentro da Bíblia que nós não podemos desistir. É verdade? Nós não podemos desistir. E é exatamente sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nesta tarde, né? Levar para vocês uma palavra de Deus, né? Existem situações em que realmente nós precisamos concordar e conviver com ela, mas existem outras que nós não podemos jogar a toalha. Nós não podemos desistir de algo que a palavra de Deus garante para nós como vitória. Não é verdade? Eu vou dar aqui um exemplo. A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você não pode desistir da salvação da sua família. Você não pode desistir da libertação de um filho que está nas drogas ou de alguma pessoa da sua família que está no lamaçal do pecado, com uma vida que você vê que é totalmente contrária à palavra de Deus. Não, isso você não pode acostumar. Isso aí você tem que entender que Deus é poderoso para realizar esse milagre. Esse milagre você não pode desistir. Amém? Não pode de maneira nenhuma. Quando o assunto é enfermidade, problema de saúde, eu entendo também que nós não podemos desistir. É um milagre de Deus. Tá? Então nós temos que, na grande maioria das situações que nós carregamos, das dificuldades que nós carregamos na nossa vida, a grande maioria delas, nós não podemos desistir. Nós não podemos jogar a toalha. Nós temos que entender e compreender que a palavra de Deus nos diz que Deus é poderoso para realizar nas nossas vidas. Nós temos que buscar o poder que há realmente no nome de Jesus Cristo. A Bíblia, nós encontramos na Escritura Sagrada algumas passagens bíblicas que nos mostra isso, que nós não podemos desistir do nosso milagre. Amém? E uma das passagens que eu quero compartilhar com você nessa tarde é essa que nós lemos aqui, a cura do paralítico de Betesda. Amém? Mas existem outros milagres que tem na Bíblia Sagrada, que quando a gente olha para ele assim, a gente fala assim: nossa, mas se fosse eu ia desistir disso aí. Eu desistiria deste milagre. Vamos ver algumas situações nas nossas vidas que nós somos confrontados e nós somos levados realmente a desistir. Às vezes desistimos de uma enfermidade e eu entendo que nós não podemos desistir. Mas existem situações tão graves nas nossas vidas que nós queremos desistir. Mas a Bíblia, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós entendemos que nós não podemos desistir do nosso milagre. Porque o maior milagre que eu entendo que um mortal poderia desistir é a questão da ressurreição. Eu não sei quantos irmãos já presenciaram alguma pessoa ser ressuscitada. Eu já tenho algum testemunho de família. Nós vemos algumas passagens na Bíblia, né? Por exemplo, no tempo de Jesus, nós vemos Jesus, ele tomando a iniciativa. A mulher já havia desistido. A viúva de Naim já havia desistido e ela resolve sepultar o seu filho. Mas Jesus encontra o cortejo no meio do caminho e ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus vai até a casa de Lázaro. Lázaro já está morto,
E ele chega até a casa de Lázaro, as suas irmãs já haviam desistido do milagre, já estavam crendo na ressurreição de Lázaro. Jesus pede para ir até o túmulo, manda tirar a pedra e ressuscita Lázaro. Eles já haviam desistido. Já haviam desistido do seu milagre, Jesus faz isso. Amém? Os amigos de Jairo chegam até ele e falam, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Mas Jesus fala para Jairo, olha, vamos lá na sua casa. E ele chega lá na casa de Jairo e ora e ressuscita. Isso são pessoas que desistiram, mas Deus intervém e o milagre acontece. Amém? Essa é uma das razões que nós não podemos desistir. Porque mesmo quando nós desistimos, Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, pela sua infinita graça, Ele vem e opera o milagre na nossa vida. Olha, irmão, se Deus faz isso, mesmo a gente desistindo, imagine, eu quero convidar você a imaginar e entender e compreender, e quero que você compreenda nessa tarde, que nós não podemos desistir do nosso milagre. Nós não podemos de maneira nenhuma desistir. E lá no Antigo Testamento tem uma passagem exatamente sobre isso. Eu não sei se eu tenho fé se algum ente querido da minha família morrer, eu confesso aos irmãos, eu não sei se eu tenho fé para orar para Deus ressuscitar. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. E a Bíblia mostra uma mulher que fez isso. Lá no livro de Reis, de 2 Reis, capítulo 4, nós temos a história da Sunamita, uma mulher que não tinha filho, uma mulher que foi muito boa para o profeta, amém? Ela foi muito boa para o profeta Eliseu, e Eliseu profetiza que ela teria um filho, ela tem esse filho nos braços, o menino já está crescido, esse menino vai trabalhar com o pai e esse menino morre. Na verdade, o menino adoece, o pai manda o secretário levar o menino até a mãe, o menino chega com vida aos braços da mãe, um rapazinho, né, ali seus 12 anos de idade, adolescente, mas esse menino morre. E esta mãe, qual seria talvez a nossa posição? Nossa posição seria, avisa o esposo porque o menino morreu, avisa toda a família, vamos preparar o funeral do menino, vamos preparar o funeral, não é verdade? Essa mulher não fez nada disso. Essa mulher pegou o menino, colocou na sua cama, e ela foi ao encontro de Eliseu. Ou seja, a Sunamita não desistiu do seu milagre. Ela foi lá ao encontro de Eliseu, contou para Eliseu o que havia acontecido. Eliseu foi até a casa da mulher, orou pelo menino, debruçou sobre ele, orou, e o milagre aconteceu. Queridos, a Sunamita, ao ter os seus filhos nos seus braços e Deus ressuscitar aquela criança, ela mostra para nós nessa tarde, em cima do tema que nós estamos pregando, eu quero dizer para você, que nós não podemos desistir do nosso milagre. Nós não podemos desistir de nenhuma situação, por mais difícil que ela esteja. Por maior que seja a dificuldade que está dentro da nossa casa. Eu recebi hoje, agora à tarde, antes de nós começarmos a tarde da bênção, eu estava vindo para casa e eu recebi uma ligação de uma irmã que está muito enferma, né? A irmã está muito enferma e ela contando para mim a situação dela, e eu falei para ela, nós vamos para a tarde da bênção, nós vamos orar e nós vamos falar hoje sobre não desistir do milagre, e eu já estou profetizando a vitória da senhora. Eu estou profetizando o milagre na vida da senhora. Então eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo nesta tarde, não desista do seu milagre. A Sunamita, o seu filho morreu, ela nem preparou o funeral. Ela foi atrás do profeta porque acreditava que Deus poderia realizar um milagre e ressuscitar o seu filho.
Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a passagem que nós lemos, irmãos, ela é muito interessante. A cura do paralítico de Betesda. A Bíblia diz que Jesus foi para Jerusalém para uma festa e nós não sabemos que festa era essa. E lá em Jerusalém tinha um tanque de Betesda. E nesse tanque, conta a história que acontecia algo interessante. Um anjo, de vez em quando ele descia aquela água lá e agitava aquela água do tanque de Betesda. Então a lenda era, a água agitada, o anjo descia, agitava a água e o primeiro enfermo que descesse aquela água ficava curado. E lá tinha um homem, e quando Jesus chega até lá, a Bíblia diz que esse homem estava ali enfermo 38 anos. Nós não sabemos se a enfermidade dele era 38 anos, ou não sabemos se ele estava ali o mesmo período da sua enfermidade, quantos anos que ele iam para aquele tanque, mas essa história nos dá uma visão também de um homem, de alguém que não desistiu do seu milagre. Ele não desistiu do seu milagre. Por quê? Porque ele estava enfermo ou 38 anos, ou algum tempo, alguns anos, ou seja, ele estava direto indo para ali, mesmo sem conseguir o seu êxito. Amém? Mesmo ele está dizendo, a história nos conta, que ele estava ali e ele, por algumas vezes, ele presenciou pessoas sendo curadas. Por algumas vezes ali no tanque de Betesda, ele viu a água ser agitada e quando ele pensava em descer dentro da água, de repente um cego que podia andar e ele podia ouvir, ele ouviu o barulho da água, percebeu e na frente dele ele pulou dentro da água e ele saiu de lá vendo. Um outro que tinha só uma perna manca e a outra ele podia pular com um pé só, ele pulou lá dentro e conseguiu na frente daquele outro. Mas esse homem aqui, ele era coxo, ele não podia se mover. Outras pessoas que estavam lá próximas ao tanque de Betesda, que tinha alguém para ajudá-lo, né? Quem sabe um paralítico, paraplégico, mas tinha alguém lá que podia ajudá-lo. E quando a água foi agitada, aquela pessoa que ajudou jogou lá dentro e ele foi curado. Mas me chama a atenção esse texto, que quando Jesus chega ali no versículo de número 6, o texto diz assim, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, resolve perguntar para ele, queres ser curado? Esse versículo aqui me chama muito a atenção. E essa mesma pergunta, eu quero fazer para você nessa tarde, você que está nos ouvindo, amém? Qual é o milagre que você precisa, necessita e acredita que Deus é poderoso, mas quem sabe, né? Você tem como aquele paralítico em Betesda, você tem presenciado, você tem ouvido vários testemunhos de pessoas que tiveram alcançar o milagre nas suas vidas, né? Pessoas que teve entes queridos que converteram ao Senhor, pessoas que teve pessoas curadas, portas que foram abertas, pessoas que não podiam ter filhos e teve um filho, foi gerado um filho dentro dela, né? Enfim, pessoas que tinham um quadro muito parecido com o seu, muito idêntico, muito semelhante ao seu problema, e elas foram curadas, eles foram abençoados, eles receberam o milagre de Deus, como esse paralítico de Betesda. E assim como Jesus perguntou, e sabendo da situação daquele paralítico, eu quero dizer para você que Jesus sabe da sua situação. Jesus sabe, às vezes, que você tem ouvido testemunhos, Jesus sabe, às vezes, que você tem falado para você mesmo, todo mundo é abençoado, todo mundo recebe um milagre de Deus, mas o meu milagre não chega. Todos são abençoados, mas eu não sou. Eu quero dizer para você, nessa tarde,
não desista do seu milagre. E Jesus, nessa tarde, ele pergunta para você, você acredita no seu milagre? Você acredita que Deus pode abrir as portas? Você acredita na conversão do ente querido? Você acredita numa cura? Você acredita que Jesus pode te dar um pulmão novo, um estômago novo, um rins, um coração novo? Você acredita que Deus pode te libertar de um câncer, de uma diabetes, de uma enfermidade gravíssima, de um mal do século? Você acredita no seu milagre? Você acredita que Deus pode libertar o seu filho, pode libertá-lo das drogas? Você acredita no seu milagre? Tu crê neste milagre? Tu queres este milagre? Jesus pergunta para você nessa tarde. Queridos, esse texto nos mostra que Jesus pergunta isso para esse homem, e esse homem que está lá no tanque de Betesda, a sua história nos mostra que ele era para ter desistido. Ele já era para ter jogado a toalha e desistido do seu milagre, e indo para outro canto, quem sabe indo para uma caverna, quem sabe indo para uma esquina e apenas para pedir esmola, mas não. Ele que havia presenciado tantas pessoas sendo curadas, ele que não tinha ninguém para ajudá-lo, ele estava sozinho. E muitas vezes a gente desiste do nosso milagre, porque a gente às vezes se sente sozinho. Às vezes a gente está sozinho dentro de casa, às vezes é você sozinho orando. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus é poderoso para realmente realizar o milagre na sua vida. E Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua dificuldade, como Jesus viu a dificuldade desse paralítico. Eu quero compartilhar uma outra coisa com você interessante nesse texto. Deus honra a nossa fé. Aquele homem não desistiu do milagre. E Deus viu isso, Deus viu na pessoa de Jesus, Ele viu isso naquele paralítico. O texto diz que Jesus sabia que há muito tempo ele estava naquela situação. Ou seja, Jesus conhecia toda a sua história. Jesus sabia que aquele homem, ele tinha razões de sobra para desistir do seu milagre, mas ele não desistiu. Razões na visão humana. Como homem pecador, como pessoa sujeita à fragilidade, como frágil, ele tinha condição de desistir, mas Jesus viu naquele homem alguém que não havia desistido do milagre. Jesus tinha várias pessoas ali, eu quero compartilhar isso com você nessa tarde, mas Jesus se dirigiu-se a ele e perguntou para ele, queres ser curado? E ele disse então da dificuldade. E ele falou, olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele contou para Jesus as suas dificuldades. Uma coisa é você entender que você tem as suas dificuldades e dizer para ele as dificuldades. Eu acho que a gente tem que ser sincero, sinceridade do coração, né? Às vezes a gente diz para Deus assim, Senhor, eu não aguento mais, me livra. Senhor, tenha misericórdia de mim, não é verdade? Senhor, olha para o meu sofrimento, olha para a minha oração, amém? A Bíblia diz, nós temos várias passagens de pessoas que não desistiram, mas que rasgaram o seu coração. E este homem foi sincero. Jesus então virou para ele e falou, levanta o teu leito e anda. E aquele homem então levantou e ele foi curado. Ele não desistiu do seu milagre e ele alcançou o seu milagre. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você nessa tarde, não desista do seu milagre. Deus é poderoso para operar na sua vida, amém? Não desista das portas que precisam ser abertas para o emprego para você. Não desista da cura, da libertação. Não desista da conversão do seu esposo, da conversão do seu filho. Não desista do seu casamento. Não desista da situação financeira que você está. Amém? Não desista do seu casamento. Não desista da situação financeira. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Não entregue a sua vida.
Não desista da sua vida, mesmo que você tenha 70 anos, 80, 90 anos, mesmo que essa enfermidade é grave. Deus é poderoso para te libertar do câncer, de qualquer outra enfermidade. E nós vamos orar. Porque aquilo que parece para você impossível, para Deus não existe palavra impossível. Deus tira esse prefixo in, né? Para Deus tudo é possível. Jogue fora esse prefixo in e fala para você mesmo, para o seu coração, fale para a sua alma, ó minha alma, para Deus tudo é possível. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? O que você quer que o Senhor faça com você nessa tarde? Queres ser curado? Jesus hoje te pergunta, queres ser curado? Quer a salvação da sua casa, da sua família? O que você quer? Fala aí para você, se você quiser colocar aqui na nossa... digitar na tela e colocar o seu pedido de oração, você pode começar a fazer o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando. E se você... nós vamos estar orando por você, amém? Se você não quiser colocar, expor, né, o seu pedido de oração, só fala assim, hein? Eu creio no meu milagre. Fala só assim, eu creio no meu milagre. Eu não vou desistir do milagre de Deus na minha vida. Só fala isso. E nós vamos estar orando. Pode colocar aí, pode colocar no seu pedido de oração que nós vamos estar orando para você. Não desista do milagre que Deus possa operar na sua vida, amém? Coloca aí o seu pedido de oração, amém? Nós vamos estar orando por você. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Até um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Até um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Nós vamos estar orando por você, amém? Aleluias! Todos que estão nos ouvindo, aleluias! Amém, Jesus! Está orando, irmã Marilda, pela irmã Santina, amém? Todos vamos estar orando. Aleluias. Vamos estar orando. Amém. Todos que estão nos assistindo, vamos estar orando. No nome de Jesus. Aleluias. Está orando por você aí, Dioclésio Brito, aí na Bahia, viu? Deus vai abençoar a sua vida. Aleluias. Viu, Dioclésio? Deus abençoe.
Vamos orar, queridos. Vamos orar. Feche seus olhos, todos que estão nos ouvindo. Amém. Nossa irmã Dioclésia Brito aí de Porto Seguro, Bahia. Vamos estar orando pela senhora, amém? Aqueles que estão em outros estados, nos ouvindo. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus. Oremos, fechamos os nossos olhos, vamos estar orando. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa tarde, Senhor, por aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa tarde, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor falou conosco. Ó Pai, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações nessa tarde. Olha, ó Deus, para a vida de cada um. Olha, Senhor, para o problema de cada um, para a situação de cada um. E nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, essa enfermidade seja vencida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que esta tarde seja tarde de milagre para todas as famílias que estão nos assistindo. Que o milagre chegue em todas as casas, ó Deus, que estão nos assistindo, Senhor. Que a promessa, aqueles que têm uma promessa do Senhor, ó Pai, que a promessa se cumpra e que o milagre do Senhor possa, ó Deus, chegar até essas vidas, até esses irmãos, essas irmãs, no nome de Jesus Cristo. Que haja cura, que haja salvação, que haja transformação de vidas, que haja um renovo nessa tarde, Pai, que portas sejam abertas e que o milagre do Senhor adentre aos lares, adentre as famílias e que sejam todos abençoados para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. Tudo isso nós oramos no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, nós estamos concluindo a nossa tarde da bênção e nós queremos, dizer para vocês, fica firme, amém? Não desista do seu milagre, amém? Não desista. Sempre quando você for orar, fala para Deus, Senhor, eu não desisto do meu milagre. Eu creio que Tu és poderoso para abençoar a minha vida. Não desista, amém? Não desista do seu milagre, não desista da sua bênção. Nós oramos, amém? Nós deixamos esta palavra para você aqui nessa tarde, amém? Nós oramos hoje assim, e tenho certeza que Deus vai te dar força. O Espírito Santo vai te fortalecer para você não desistir do seu milagre e você ser abençoada no nome de Jesus. Amém? Ficam na paz, tenham um excelente restante de noite, abençoada. Amém? E se a crise aumentar, se o problema aumentar, amém? Fique com essa palavra no seu coração. Não desista do seu milagre. Amém? No nome de Jesus. Fique na paz, no nome de Jesus.